ele é um menino da nossa técnica, e hoje ele acaba tendo que fazer live para o Brasil inteiro, para os movimentos populares. Eu acho que aqui já deu, já estamos no ar. Então vamos lá, vamos começar. Estou falando aqui, batendo um papo com uma grande figura, né? O Pedro Carrano. O Pedro é um jovem com uma vasta biografia, né? É um jovem já com muita trajetória. Eu conheci o Pedro quando era diretor do Sindicato dos Jornalistas do Paraná, né? O Pedro é o responsável da coordenação do jornal Brasil de Fato no Paraná. O Brasil de Fato é um dos principais veículos da mídia alternativa brasileira hoje, tem feito um belíssimo trabalho. O Pedro também é da Direção Nacional do Consulta Popular, né? E esse jornalista é escritor e poeta. Estava falando para ele que tem lá um livro dele de poesia em casa, ele agora me prometeu mandar os outros, eu vou cobrar. Beleza, Pedro? Vou te mandar, rapaz. Tá joia, beleza. Acho que você vai gostar da história da comuna de Oaxaca, daquela experiência do México. Legal. Também na época. Boa. Vou ficar no aguardo, então. Pedro, agradeço muito você ter topado desse bate-papo, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Apesar do Bolsonaro, aí, do capetão, dizer que isso é uma gripezinha, e daí com isso, né? O coronavírus segue matando muita gente no Brasil, né? Essa semana nós devemos passar a casa dos 10 mil mortos, né? Devemos ficar em 6º lugar no mundo em óbitos, nessa estatística macabra, né? Além de matar, né, de levar para o hospital milhares de pessoas, o coronavírus também está gerando desemprego, corte de salário, o patronato aproveitando para cortar salário, está gerando miséria, está gerando desespero, frustração e tal, né? Eu queria saber, nesse quadro mais geral, como que está a situação do Paraná, né? Como que está o coronavírus no Paraná, né? Principalmente nas comunidades mais carentes, já que os ricaços, hoje saiu uma notinha na época, os ricaços pegam um jatinho e vão para hospitais de luxo, né? Mas principalmente nas comunidades mais carentes. Como que está o coronavírus aí no Paraná? A bola está contigo. Obrigado, Miro, pelo espaço. Aqui no Paraná a gente tem visto essa crise política, econômica e sanitária também acabar se somando a outros fatores, como, por exemplo, na questão ambiental, o Paraná tem vivido uma seca histórica, o que diminui muito os reservatórios e já começa a impactar a população, por exemplo, da capital e região metropolitana, no rodízio do fornecimento de água, na ausência do fornecimento de água muitas vezes. A gente sabe que a empresa pública, a Sanepar, também está sempre aí sob o risco das privatizações. Então, esse é um primeiro fator que a gente tem visto, né? Aqui no Paraná também é uma situação de solidariedade muito intensa, na medida em que o Movimento Sem Terra é um movimento com bastante força no Estado e tem feito aí um rol de doações muito expressivo da agricultura familiar. Mas aqui entra mais um problema: a agricultura familiar não tem um apoio necessário por parte do governo, né? O governo havia demorado muito para sancionar anteriormente, por exemplo, mesmo a questão da agricultura orgânica nas merendas escolares, no PENAI, no PAA, quer dizer, há todo problema nesse sentido, né? E a gente vê as comunidades indígenas, que principalmente no oeste do estado também tem várias comunidades guaranis, comunidades caingangue, também relatando para a gente, e de maneira geral, um certo abandono por parte do governo. Nas periferias urbanas a gente acompanha mais de perto, em Londrina e também aqui em Curitiba, e um tema que foi mais emergencial nesse momento, Miro, está ligado à questão nacional, essa precarização intensa, né, Miro, essa informalidade do trabalho empurrando muitos trabalhadores para a coleta de material reciclável. Então ali já expõe esses trabalhadores a todo um risco também do próprio material, né? E a gente tem visto uma dificuldade desse segmento de acesso ao renda emergencial. Infelizmente eu não trago números, podemos trazer, mas de pesquisa dos nossos cadastros nas áreas, os moradores relatando a dificuldade, seja por não ter acesso à internet, seja porque o programa fica rodando e não dá resposta. Nessa primeira fase, em meados de abril, assim, do programa, posso te dizer, teve gente que esperou 10 dias ou mais para ter uma aprovação, veja, não é nem o recebimento. Daí já vem a dúvida de como receber, né, nessa coisa do cartório, da conta online, as pessoas não têm experiência, né?
Então falta uma proximidade do Estado informativa. As lideranças cobram isso, né? Veja, as lideranças dizem, a gente quer isolamento, a gente tem medo do coronavírus, sabemos dos riscos, não somos bobo. Mas cadê o Estado para fornecer informação, condições sociais, né, Miro? Isso a gente tem sentido, cara. Quais são os números do coronavírus aí no Paraná e como que está principalmente a situação do sistema de saúde? Existe risco de colapsar? Como que está isso? A gente tem, eu não deveria até ter anotado aqui, não tenho exato, mas a gente já passou aqui no estado de mais de 1.000 mortes. Tem também uma situação, principalmente em Curitiba, nas principais cidades. O discurso oficial é ainda de não, vamos dizer, de não sobrecarga, vamos dizer, do sistema, e de fato há, principalmente em Curitiba, uma certa estrutura, mas a gente já está preparando reportagens sobre subnotificação, né, dos casos que estão acontecendo, inclusive das mortes, né, e a gente teve aqui uma situação por parte dos governos, da prefeitura e das prefeituras municipais, do famoso relaxamento também. Se nas 2 primeiras semanas houve uma política mais forte, né, de recomendação, de isolamento, agora, sob orientação do uso de máscaras, mas o comércio, por exemplo, em Curitiba, em Cascavel, em Londrina, se reabriu, né? E daí a gente sabe que é uma porteira aberta aí para esse aumento das incidências, etc. Há um SUS razoavelmente estruturado, mas a gente também está para pesquisar agora essa questão das subnotificações que estão colocadas. Pegando aí um gancho que você já deu, essa questão do governo do Estado. O governo do Estado aí, o governador é o Ratinho, não é isso? Ratinho Júnior, filho do Ratão, aquele cara do SBT que é amigão do Bolsonaro e é um dos que estimula a desinformação no Brasil. Como que está a atuação do governador? Como que está a atuação do Ratinho, do filho do Ratão? Então, ele é um governador que, embora desde o começo tente se apresentar como um governador da gestão, da técnica, um pouco não seria diretamente ligado à política tradicional, mas a gente sabe que há hoje um alinhamento muito forte dele com o governo Bolsonaro, tanto que naquela carta, se não me engano, de 20 governadores, logo após os atos antidemocráticos de Bolsonaro, Ratinho se recusa a assinar. Então, quer dizer, você vê essa perspectiva muito similar, embora na aparência ele se coloque como esse aspecto da gestão, enfim, da social-democracia. E a gente sabe também que, junto aos servidores, ele vem fazendo políticas bastante ruins, né? Aproveitando esse momento em que havia um acordo declarado na Assembleia Legislativa do Paraná de não se aprovar outras medidas que não de urgência do coronavírus, mas o Ratinho tem atropelado mesmo, no sentido de privatização de serviços públicos, no sentido de extinção de cargos públicos, então fez isso inclusive na semana passada, e no sentido de cortes também aí nos servidores. Já havia aplicado na continuidade do Beto Richa, que foi um governo bastante traumático no Paraná. O Ratinho talvez aprendeu um pouco da lição de não ser agressivo como no 29 de abril, né? Também porque a condição é outra. Mas ele vem impondo aos servidores e aos professores bastante cortes, né, Miro? E isso aprovado a toque de caixa, literalmente se aproveitando do momento e de uma Assembleia que está se reunindo para questões mais urgentes, mas tem aplicado essas políticas contra os servidores, né? E, em termos de auxílio, ele colocou aí à disposição o que a gente brincou aqui do cinquentão, que seria aí um auxílio de R$50 a famílias necessitadas, quer dizer, bastante aquém da necessidade, né? E também houve um debate com os professores da questão das famílias que recebem Bolsa Família e de continuar recebendo algo em termos de merenda, mas também sempre muito mal acertado aí com os professores do Estado, né? De maneira bem rápida, dando um panorama, é essa visão. E também, em termos de políticas, vamos dizer, de visão, a questão do Greca aqui em Curitiba, né, do Rafael Greca, não foge muito, né? Mudando um pouquinho, Pedro, abordando mais agora essa questão da mídia. Primeiro, qual a sua análise do papel que a mídia tradicional aí do Paraná tem cumprido na cobertura do coronavírus, né, na cobertura dessa crise, como você disse, junto à crise sanitária, econômica, política
como a mídia do Paraná, a mídia tradicional, tem se comportado? Uhum. A gente tem aqui uma mídia que, assim como nacionalmente também perdeu muito em termos de impresso, né? Os grupos também vão aí se devorando, também se concentrando cada vez mais. O que a gente pode dizer, olhando os principais veículos, né? Alguns tiveram uma postura razoavelmente boa de se voltar para serviços nesse momento. Daria para citar o antigo Jornal do Estado, que hoje é bem Paraná, tem feito um jornalismo de muita qualidade, temos que reconhecer aí. Legal. E a gente tem um veículo tradicional aqui, né, que também é ligado à Rede Globo, que é a RPC e o jornal Gazeta do Povo. Fizeram uma transição, hoje eles têm um público razoável nas redes sociais, inclusive nacionalmente, mas o fenômeno curioso é um alinhamento direto com o olavismo, direto com o governo Bolsonaro, assim, de uma maneira extraindo o que há de pior, assim, sabe, Miro? É uma coisa que todos nós, em alguma medida, jornalistas aqui passamos por esse jornal, aquela coisa, né, de saber que havia uma disputa lá dentro, um pequeno espaço para reportagem, para os bons repórteres. Hoje é uma coisa assim, cada semana eles estão preocupados em bater na China, em tentar desconstruir a ameaça do comunismo, em fazer um jornalismo completamente ideológico no sentido né, do Marx mesmo, da expressão de ideologia das classes dominantes. Vou dizer que é nojento, assim, Miro, o que eles têm feito não está escrito, assim, né? Alimentando um pouco essa base social conservadora da República de Curitiba, de uma votação expressiva no bolsonarismo, seja na capital, seja em Londrina, seja no interior, bebem muito disso, né? Então, agora, o jornalismo seguidor do Olavo de Carvalho aí é de matar, né, bicho? Pelo amor de Deus. Cara, esses dias publicaram um lance lá de quantas pessoas foram mortas na Romênia, no período socialista. Manja esses revisionista e contabilista histórico. 200 milhões de pessoas morreram no socialismo, aquele tipo de coisa. E só para dar mais um detalhe, Miro, uma coisa para a gente observar. Há um núcleo de pensamento muito conservador e midiático, também com certa expressão em Londrina, cara. Núcleos olavistas ali, alguns jornalistas que eram da Folha de Londrina, aquele blogueiro de extrema-direita católica, o Bernardo Kister, uma turma que tem feito um estrago nesse momento, que se limita a ficar propagandeando a cloroquina, cara. Mas dizer assim, think tanks de direita, com muita diálogo no governo Bolsonaro. Se for ver, eles compartilham bastante esses caras. Ele dirige o site do Olavo de Carvalho. Yes. O cara que estava com uma tarefa dos livros didáticos no governo, não tem o nome dele, eu posso resgatar depois, também tem interlocução com essa turma. Então, um núcleo muito conservador e com influência nacional, partindo de Londrina, meu. Alô. Pedro, para a gente ir caminhando aqui para o nosso final, eu queria te ouvir mais, era agora sobre o outro ponto, deixando esse esgoto midiático, né? Os olavetes, entrar agora no que a mídia popular, alternativa, comunitária, sindical tem feito aí no Paraná. A experiência, por exemplo, do Brasil de Fato, né? O que essa mídia tem produzido de conteúdo, trabalhado em rede, como que tem sido a experiência no meio dessa pandemia? Muito legal, Miro. Acho que como todos nós, né, uma situação para as forças de esquerda completamente inédita, né, de qual a dinâmica, como se posicionar nesse momento, como atuar. Acho que é uma coisa nova para nós. O Brasil, de fato, hoje busca criar um sistema de comunicação nacional com presença nos estados. Então, a gente está em 8 estados e com bastante margem de manobra para as diferentes realidades. Então, aqui no Paraná, o que a gente tem dito, a gente tem experiência do jornal impresso, tem experiência da Rádio Brasil de Fato, Rádio Web, e das nossas redes e site, né? Mas nesse momento a gente tem muita distribuição de jornal nos bairros, mas no início já da pandemia a gente deixou de estar fazendo as tiragens impressas. Seguimos fazendo a nossa edição online e temos feito o que a gente chama de um certo jornalismo de serviço popular, no sentido de aproveitar essa nossa rede de contatos nos movimentos populares, nos bairros, nas áreas de ocupação e buscar anunciar a um número de conta de doações,
colocar as lideranças nos programas com a gente, buscar denunciar aquilo que as lideranças estão denunciando em relação ao poder público, prefeitura, governo, no marco da campanha Periferia Viva, que envolve MST, o MTD, vários movimentos, buscar sempre dar espaço para essa iniciativa. Então, não que a gente não fizesse isso, né? Mas estamos colocando bastante ênfase nessa participação mesmo, de nesse momento haver um pequeno polo de comunicação alternativa que essas populações podem olhar e dizer, esses caras não vão nos abandonar, são referência, dão espaço para a gente, né? Então acho que e acho que nacionalmente, eu fiz até um pequeno artigo sobre isso aí para o nosso pessoal. Eu acho que esses momentos de crise colocam isso, né, Miro? A gente falou aqui no começo do programa aquela experiência da comuna de Oaxaca, no México, né? Quando a população foi às ruas, tomou as ruas, etc. Havia uma rádio que era a referência do movimento, né? Ou seja, veículos de comunicação que ajudam a nortear essa luta. Quais veículos alternativos vão ajudar a nortear esse momento? Não precisa ser um, claro, acho que são vários, mas pensar nisso, né? Como colocar esses canais em evidência para a população? É um pouco que a gente tem quebrado a cabeça, assim, né? Não tem uma resposta, mas estamos tentando pensar nesse sentido, né? Agora, tem várias experiências de sites, de blogs, de redes sociais nessa área mais da periferia, nessas áreas mais carentes, e essa turma está conseguindo, se existe, está conseguindo atuar mais em rede? Tem experiências nesse sentido, não? Ou é coisa muito nova? Tem duas dimensões, cara. Olha que interessante. Eu fiz um texto sobre isso esses dias. Após o 29 de abril, foi justamente, não acho que é coincidência, o fortalecimento de uma série de veículos alternativos aqui no Paraná. O próprio Brasil de Fato Paraná é expressão disso, porque antes a gente era mais nacional, você sabe, né? O site porém.net, com notícias jornalísticas e de hard news a serviço da esquerda muito interessantes. O site Terra Sem Males, do camarada Joca Madruga, aí, também com um canal muito interessante, com bastante público. Esses 3 veículos aí somos parceiros, a gente tabela muito, né? As experiências sindicais, acredito que se fortaleceram também, principalmente a do Sindicato de Professores do Estado. Legal. E nessa questão mais da comunicação popular, periférica, a gente já desde antes vem tentando incentivar, né, Miro? Concordo que ainda há muito que se amadurecer. Claro que as comunidades têm as suas experiências, né? Mas um pouco o nosso esforço é tentar criar essas pontes e buscar incentivar esse tipo de comunicação popular, de experiências. Acho que pela própria dinâmica da luta no período anterior, elas ainda são, vamos dizer assim, imaturas, né? Ainda precisa avançar muito. Mas há algumas expressões surgindo, sim. Mas no marco de uma mídia alternativa, sim, a gente tem essas opções que eu te falei. O próprio site Plural também vale a pena ser observado, de jornalistas que, justamente no período de eleição do Bolsonaro, romperam com a Gazeta do Povo e fizeram aí a sua expressão também, de jornalismo progressista. Acho que é um momento interessante aqui no Paraná, né? Legal, Pedro. Pedro, acho que era isso. Você quer acrescentar alguma coisinha ou podemos fechar? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Não, acho que é isso, cara. Acho que, na verdade, Miro, eu só queria corrigir aqui, eu falei meio no pulo. São 1.627 casos confirmados de Covid no Paraná e 101 mortes. Isso. Ali no bate-pronto eu não tinha olhado o número. Acho que só bom a gente ressaltar. Beleza. Mas o quadro, a situação do Estado é um pouco essa que eu te trago aqui. Beleza. Te agradeço muito, viu, Pedro? Depois vou cobrar de você os livros. Vamos sim. Muito obrigado. Ficou muito rico. Valeu, mestre. Um grande abraço e bom trabalho aí, viu? Isso aí no teu trabalho, sempre acompanhamos. Valeu. Valeu. Um abração aí. Bom trabalho. Tchau, tchau.